Então, hoje o nosso tema é. Ixi, esqueci de novo, também. Muito. Eu vou começar agora. Muito bem. Então, vamos começar aqui a nossa mentoria de hoje, quinta, como todas as quintas-feiras. Hoje nós vamos tratar de um tema relacionado à compra e venda de imóveis, e o tema de hoje é venda de imóvel com pagamento após a escritura, com a quitação do preço após a escritura. É um tema comum no mercado imobiliário e que conhecer desse tema pode viabilizar negociações que fujam do tradicional, que está no momento da escritura, né? Em alguns casos é necessário, é viável, só será viável a venda, a negociação, se parte do pagamento ficar para depois da escritura. E aí, como que é feito isso? Quais os cuidados que a gente tem que ter nessa hora, né? De conduzir, do corretor de imóveis, imobiliária, conduzir uma venda, uma negociação, já sabendo, já, já providenciando tudo, cuidando dos riscos, para que parte do pagamento seja depois da escritura que dá a quitação. Alguma dúvida a princípio? Muito bem. Bom, é, é incompatível o pagamento de parcela do imóvel após a escritura? É uma pergunta, né? A resposta é a seguinte: não é incompatível. A gente sabe que, apesar da escritura dar a quitação do preço do imóvel, essa é a prática recorrente, mas não tem que ser assim, necessariamente assim. É possível fazer uma escritura, mencionando na escritura que parte do pagamento vai ser posterior, vai se dar depois daquela escritura. Então, é possível, por exemplo, comprar um imóvel de R$ 1 milhão, pagando um sinal de R$ 200 mil, pagando R$ 700 mil na escritura e deixando R$ 100 mil para serem pagos, ou de uma vez só, ou parcelados, depois da escritura. A escritura vai mencionar qual o valor que está ficando, a forma de pagamento, o ônus para inadimplência. E aí você me pergunta, então, tá, eu sei que eu posso pagar parte do imóvel depois da escritura. Agora, é, qual é a garantia que eu tenho de que esse valor vai ser pago? Porque eu já estou transferindo o imóvel na escritura. A garantia que você tem de que esse valor vai ser pago é o próprio imóvel, porque a escritura de compra e venda está mencionando que ele não está quitado, que não foi quitado o pagamento e a forma de pagamento. Esse imóvel só vai ser seu, de fato, quando você apresentar ao cartório uma carta de quitação, um recibo de quitação, para que seja averbado na matrícula do imóvel. Aí sim, vai constar na história do imóvel que ele foi vendido com uma parcela futura e que essa parcela futura foi quitada. Aí você vai ter liberdade de transacionar esse imóvel novamente. Então, o próprio imóvel é garantia da quitação do restante que faltou para o preço. O que mais, Djalma? Para que fazer isso, né? Você me perguntaria assim, mas, doutor Júlio, se o convencional, se o costume é quitar o imóvel no momento da escritura, em que situação isso acontece? Para que fazer isso? Isso acontece quando o vendedor concorda com o pagamento parcelado, né? Mas quer, já tem interesse já
em transferir o imóvel. E se ele não tiver interesse, se ele não tiver essa preocupação, se ele não tiver o interesse de transferir o imóvel, ele pode esperar a quitação para poder fazer a escritura. E só quando for feito o último pagamento, então as partes se reúnem para fazer a escritura. Mas tem situações em que o vendedor tem interesse em transferir o imóvel imediatamente. E o comprador também, isso pode acontecer. Vamos pensar uma coisa. Para eu fazer uma escritura, eu tenho que apresentar as certidões cíveis do vendedor e as certidões do imóvel, não é isso? Imagine, por exemplo, que hoje, no momento da compra, eu faça uma análise do vendedor, dos documentos, dessas certidões do vendedor e do imóvel, e constate que está tudo bem. Então, eu posso fazer essa escritura hoje, está tudo certo, sem risco, sem carregar risco, né, após a escritura. Agora, e se daqui a um mês, um credor desse vendedor fizer uma penhora desse imóvel? E se daqui a algum tempo, isso pode ser amanhã, ou daqui a um mês, ou não importa o tempo, apareceu uma execução fiscal contra esse vendedor. Então, eu já teria problema ou carregaria um risco ao fazer a escritura, né? E eu já terei comprado e pagado grande parte do imóvel. Vou trazer aqui para uma situação, vou tentar que vocês imaginem de fato a situação. Hoje eu encontrei um imóvel para comprar e eu negociei e vou pagar R$ 1 milhão, sendo 200 mil no sinal, 700 mil na escritura, que pode ser daqui a um mês, e os outros 100 mil eu não tenho, mas o vendedor concordou em me dar 3 meses para pagar. Então, nós temos a opção, eu e o vendedor, nós temos a opção de fazer essa escritura só daqui a 3 meses, quando eu tiver quitado o imóvel, ou fazer agora. Qual é a vantagem de fazer agora? Eu, como comprador, não estarei sujeito aos riscos de aparecer uma ação judicial que complique a minha venda, de aparecer uma execução fiscal que traga o risco para minha compra. Então, é melhor, se eu já comprei o imóvel, se eu já vou pagar parte dele, é melhor para mim, comprador, já escriturar logo e continuar fazendo os pagamentos conforme programado. Para o vendedor, também ele vai ter que equilibrar a vantagem de já transferir o imóvel e não estar sujeito a uma informação positiva na certidão dele daqui para 3 meses, né, no meu exemplo. Ele teria problema para resolver, para proporcionar a escritura, porque ele também está responsável por manter a situação dele apta para fazer a escritura. Então, pode ser que no meio do caminho apareça alguma ação que venha comprometer, que venha trazer risco para essa transação. E como que ele vai fazer? Se eu, comprador, disser a ele, não, com essa execução fiscal que apareceu aí para você, ó, não dá mais para fazer a escritura. Eu vou carregar esse risco para o resto da vida de uma fraude à execução fiscal. Então, você vai ter que quitar esse débito seu lá para a gente poder fazer a escritura. Ao passo que, se ele tivesse feito a escritura hoje, ele não teria esse problema, ele poderia resolver a questão com o credor ou com o imposto da forma como ele quisesse, porque ele já teria transferido o imóvel. Então, é bom também para o vendedor. Ele tem que conciliar aí o equilíbrio, ele tem que equilibrar a vantagem de já transferir o imóvel e não ter que administrar nenhum ônus com o risco de ter transferido o imóvel e não receber o restante. Só que, se ele não, se houver um inadimplemento, o imóvel é garantia. Então, ele sabe que, na pior das hipóteses, ele vai ter o imóvel dele de volta. Entenderam? Então, pode ser necessário fazer uma escritura antes da quitação,
seja para viabilizar o negócio, seja para trazer mais segurança para comprador e vendedor, já que os dois concordaram com o pagamento no tempo, né, parcelado. As pessoas não sabem, gente. Comprador e vendedor, na maioria das vezes, são leigos, por mais que tenha já transacionado várias vezes imóveis, por mais que tenha vendido vários imóveis, comprado vários imóveis, em cada ato eles foram leigos. Sabe? O fato de você fazer várias vezes a mesma coisa não necessariamente traz experiência. Se não tiver um aprofundamento, se não tiver mais conhecimento em cada experiência dessa, não houve acréscimo, continua ignorante, continua leigo, como antes, como na primeira compra e venda. Esse trâmite de comprador e vendedor, pegar um contrato da internet ou sugerido pela imobiliária, assinar, contrato padrão, condição de pagamento, arras e partes, contrato padrão, comparecer no cartório para assinar a escritura, o escrevente faz a escritura, as partes assinam, levar a escritura a registro, isso não traz experiência para ninguém sobre riscos da compra e venda. Isso é um trâmite de despachante, isso é ir e voltar, isso é levar documento. Isso não ensina ninguém os riscos de comprar e de vender imóvel. O que ensina é a inovação, o diferente, a negociação diferente, o trâmite diferente. O que ensina é o problema que acontece na compra e venda. Aí sim as pessoas aprendem. E como a maioria das vendas se dão de forma perfeita, terminam como imaginaram no início, as pessoas podem comprar e vender 10 imóveis e no 11º ter o mesmo pouco conhecimento que tinha na primeira vez que fez. Por isso a importância de, numa compra e venda, ter a assessoria preventiva de um advogado ali, porque é ele que lida com os problemas da compra e venda. É ele que sabe onde ele tem que cuidar, quais os pontos que ele tem que observar para manter e trazer a segurança para o negócio. Ok? E é muito comum as pessoas, como eu estava dizendo, as pessoas assinarem contrato com arras de 200 mil, 300 mil, sem saber das consequências disso. É muito comum as pessoas vejam que em toda compra com financiamento, nem o vendedor, nem o comprador, nem a imobiliária tem certeza que o banco vai aprovar aquele financiamento. O banco pode ter aprovado previamente o crédito do comprador, aquele imóvel pode já ter sido financiado até recentemente, o que gera uma presunção de que vai ser de novo, né? Mas nenhum dos três, nem comprador, nem vendedor, nem imobiliária, tem certeza de que esse negócio vai se concluir quando tem como condição um financiamento imobiliário. E todo mundo assina contrato com arras, sem medo, sem problema nenhum. Nos casos, nunca acontece problema? Acontece. Os problemas acontecem. Só que ninguém quer dizer, né? Ninguém quer chegar para a família, ninguém quer chegar para os amigos, ninguém quer chegar para fazer uma matéria de um jornal dizendo que ele vacilou num contrato e teve problema. Dizendo que ele saiu na rua para comprar um imóvel de 2, 3 milhões, 10 milhões de reais e não cuidou de um detalhe básico. Então, todo mundo admite o seu prejuízo ou resolve a confusão em silêncio. Isso é ruim porque a sociedade não fica sabendo dos problemas que podem acontecer numa compra e venda e continuam com esse comportamento de manada de simplesmente assinar qualquer contrato e comparecer no cartório para assinar a escritura. Não é assim? Então, dificilmente um comprador ou um vendedor vão saber que eles podem transacionar a condição de pagamento na compra e venda de um imóvel
com a escritura sendo feita imediatamente e os pagamentos conforme combinado. É possível, é seguro e, às vezes, é o melhor para aquela transação. Inclusive, doutor, ano passado, se não me engano, né, teve o problema da Caixa, né, daquela questão dos financiamentos, que não tinha recursos suficientes para liberar todos os financiamentos, né, que não estavam acontecendo, e aí teve um atraso em algumas compras e vendas, né? Só um minuto, doutor. Então, essa questão, em alguns casos, né, foi bem aceita pelas partes, ambas as partes entenderam a questão de não ser um problema do comprador, né, mas sim da instituição financeira que fez os financiamentos e acabou não tendo recurso suficiente para todos, né? E aí atrasou diversas negociações, né? Muitas pessoas ficaram meses esperando para receber o valor, então foi uma questão que, como o senhor comentou, não tem a certeza de que vai concluir ou não, né? Isso mesmo. Mas mesmo assim, todo mundo assina o contrato e segue como se isso fosse, por ser o comum, por ser o normal, não vai ter uma consequência negativa, não vai ter um prejuízo, né? É comum usar o termo boa-fé, né? Eu assinei o contrato com boa-fé, acreditando que ia dar certo e tal. Não tinha como saber que poderia dar errado, né? É por isso que, nesse movimento comum, que não se aperfeiçoa, que não agrega conhecimento e experiência, as pessoas também não ficam sabendo que a escritura pode ser feita imediatamente, deixando pagamentos para depois, e isso significar mais segurança para a transação, né? É, então, Iris tem uma pergunta, doutor? Iris? eu acho que não fere o princípio, porque a matrícula, ela, a, a funcionalidade ou a finalidade do registro do imóvel numa matrícula específica é trazer a história do imóvel. Então, tudo que tenha acontecido com o imóvel ou com os proprietários que diga respeito a patrimônio e propriedade deve constar na matrícula. E a matrícula, ela deve seguir a um outro princípio, que é o da continuidade, no sentido de que os atos devem ser averbados ou registrados em ordem cronológica, ou seja, no momento em que de fato aconteceu. Então, se hoje comprador e vendedor estão comprando e vendendo aquele imóvel, hoje isso deve ser levado à matrícula. Se essa quitação vai se dar daqui a algum tempo, quando se der a quitação, então a quitação vai para a matrícula. A, a dificuldade que existe aí, Tamires, que gerou esse, essa elaboração doutrinária, esse pensamento a respeito, é que aqui, na hora da compra e venda, se faz um contrato de compra e venda, que é o pré-contrato, né? Uma vez que é compra e venda de imóvel, o contrato de fato vai ser a escritura. O contrato por si só não transmite a propriedade, porque para levar a registro a transmissão da propriedade é necessário uma escritura, é obrigatório uma escritura. Então, eu faço o contrato que poderá ou não será averbado na matrícula. Quer dizer, mesmo o contrato não transferindo a propriedade, isso é um ato da escritura,
O contrato pode ser averbado. Para quê? Para dar publicidade, para mostrar a todo mundo que aquele imóvel foi prometido à venda. Ainda não foi vendido de fato. A propriedade não foi transferida de fato. Mas já é possível dar publicidade, trazer segurança para a sociedade, mostrando que já foi prometido à venda. Depois, quando se faz a escritura, então, sim, a escritura é o contrato definitivo de compra e venda e que transfere a propriedade. Então, faça o registro da escritura. Perceba que, sendo feito dessa forma, registrando o princípio da continuidade e, e, e querendo preservar a história do imóvel, vai ter lá um registro da promessa de compra e venda, depois vai ter um registro da escritura que resolve aquela promessa de compra e venda, né? Fulano A vendeu para Beltrano. E na escritura confirma isso, fulano A vendeu para Beltrano, só que agora de uma forma definitiva a transferência da propriedade. Então, resolveu aquele registro da promessa de compra e venda. Se essa escritura é resolutiva, ela tem cláusula resolutiva, no sentido de que, se não quitar, não vai se resolver, né? Todo mundo que tem acesso àquela matrícula vai ficar no aguardo do registro da quitação, porque na escritura está mencionando resolutivamente que há um débito ainda pendente. Então, todo mundo sabe, a partir dali, que aquela escritura, que tem a finalidade de transmitir a propriedade, já transmitiu a propriedade, porém, com a condição de quitação daquele preço que ficou faltando. Esse comprador, ele tem liberdade de transferir, já que a escritura transfere a propriedade, ele tem liberdade de transferir para terceiro, ele tem liberdade de transferir para terceiro, desde que ele apresente a quitação. Sabe? Então, já é dele. Toda a sociedade que tiver acesso àquela matrícula vai saber que ele comprou, e ele pagou uma parte, e que esse imóvel é dele, porém, é garantia da quitação do preço. Ele vai ter essa autonomia, essa liberdade para se comportar como proprietário, no sentido de usar, gozar, gravar, gerar ônus sobre esse imóvel, a partir do momento que ele apresentar a quitação. Mas todo mundo, todos os credores do vendedor, já vão saber que esse imóvel já é de um terceiro. Então, a confusão jurisprudencial aí é, se a escritura já transmite a propriedade, como a escritura com cláusula resolutiva limita o pleno uso, o pleno exercício dessa propriedade, né? Porque o proprietário pode dispor do bem. No caso dele, está condicionado à quitação. O proprietário pode gravar o bem. No caso dele, está dependendo dessa quitação. E não é o cartório que vai impedir a próxima venda, o gravame, o ônus, a penhora. O que vai impedir é esse terceiro ter ciência, pela matrícula, de que já houve um registro de uma escritura, ainda que resolutiva. Um terceiro que for comprar esse imóvel vai saber, mas eu não posso pagar a ele a integralidade do preço, porque ele ainda deve o antigo vendedor. O banco que for gravar aquele imóvel como garantia vai pensar, não, mas eu não posso gravar a garantia do meu empréstimo nesse imóvel se ele ainda não quitou com o antigo vendedor. Quem for buscar um imóvel como bem daquele vendedor para penhora de uma dívida, a hora que ele for buscar já nem vai achar aquele imóvel, porque já foi vendido realmente a um terceiro. E se achar e se encontrar, vai saber que só não foi transferido definitivamente a propriedade por causa da condição de pagamento daquelas parcelas futuras. Então, essa publicidade é o efeito que se pretende na matrícula do imóvel. Isso é alcançado com a escritura, ainda que com cláusula resolutiva. Seria muito pior em termos de segurança para a sociedade não poder fazer o registro da escritura porque não houve a quitação, não poder fazer a escritura porque não houve a quitação. Né? Assim traz muito mais segurança.
ainda que a escritura resolutiva não permita, de fato, ao adquirente o pleno exercício da propriedade, né? Então, pode ser que num registro ou numa verbação posterior a uma escritura resolutiva, em que não se tenha averbado ou registrado ainda a quitação daquele preço, né, daquela compra e venda, o cartório coloca em exigência. E isso é muito bom. E é isso que está trazendo, e é isso que vai trazer segurança para a sociedade. Sabe, esse imóvel não vai ser, por exemplo, vendido 2 vezes, né, pelo mesmo vendedor. Não vai ser gravado com garantia, não vai ser vendido por esse adquirente antes da quitação. Um monte de aspectos em que uma escritura resolutiva, além de viabilizar o negócio, traz mais segurança para as partes. Mas a discussão existe, e a discussão, como você disse, é doutrinária, né? É essa reflexão. Se a escritura tem a finalidade de transferir propriedade, numa escritura resolutiva, esse efeito não é plenamente alcançado. Maria Carolina? Deu alvo. Está muda, Carolina. Não, só para a gente, às vezes isso acontece. Oi? Acho que eu abri fora. Qual cláusula o senhor acha indispensável nos contratos, só que muita gente não coloca por medo de assustar o comprador, mas que seria essencial para ter uma garantia para a pessoa que está vendendo o imóvel? No caso de pagamento futuro, após a escritura? Não estou te ouvindo, doutor. Num contrato, a gente tem várias coisas que são essenciais para trazer essa segurança, e algumas delas, as imobiliárias ou os vendedores não colocam para não assustar, para não gerar para não trazer a ideia de perigo naquela transação na hora de assinar o contrato, né? Mas, em especial, você está falando de uma cláusula específica para o caso de compra com escritura antes da quitação? Se for, é uma cláusula resolutiva. Essa cláusula tem esse nome. A cláusula resolutiva vai dizer, olha, essa compra e venda tem um pagamento posterior à escritura e o imóvel continua como garantia para a quitação do preço. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu entenda como essencial para essa situação. Teria questão também da devolução do imóvel, como se daria, né, o prazo da devolução, já que pode acontecer de ser devolvido o imóvel, então essas questões também são bem importantes estarem previstas no contrato, né? Aí, por consequência, né, se você está fazendo uma venda com cláusula resolutiva, então o que você está dizendo é, se não me pagar, eu vou executar esse crédito, né? Eu vou buscar isso e o imóvel é garantia. Então, se o imóvel é garantia, então você já está prevendo a hipótese de, não pagando, né, a venda inadimplência, você trazer para si o imóvel. Ao trazer para si o imóvel, como esse adquirente já está ocupando o imóvel, já está fazendo reforma, já está modificando o imóvel, né? Aí você tem que carregar no contrato as cláusulas que vão dizer como devolver, a responsabilidade pelas benfeitorias que foram feitas, prazo para devolução, multa se não devolver naquele prazo, quem vai arcar com os custos de restaurar benfeitorias que não sejam do interesse do vendedor. Essas cláusulas são consequentes, né? Muito embora, Luca, enquanto a gente está no contrato,
é visível, é fácil de entender, de ter essa percepção. Agora, quando a gente vai para a escritura com cláusula resolutiva, então, por mais que o imóvel seja garantia, não necessariamente ele vai voltar para o vendedor, porque o imóvel enquanto você está na promessa de compra e venda, você não escriturou ainda, você não transferiu a propriedade ainda, o imóvel ainda é do vendedor e ele deu a posse ao comprador. Então, no caso de rescindir, por inadimplemento, por exemplo, esse vendedor esse comprador desocupa o imóvel para poder simplesmente devolver para o vendedor. Agora, depois que você tem uma escritura com cláusula resolutiva, você já transferiu a propriedade. Então, a partir do momento que você transferiu a propriedade, não é mais do vendedor. Aquele imóvel é garantia, mas não é mais da propriedade do vendedor. Então, na execução do contrato, por falta de pagamento, por inadimplemento, esse vendedor pode optar por, ao exercer a garantia, adjudicar o próprio imóvel, né? Aquele imóvel que é garantia, ou deixar ir a leilão, porque o interesse dele agora, já que ele já transferiu a propriedade, o imóvel não é mais dele, o interesse dele é receber o valor que ficou pendente e não desfazer o negócio. E aí ele pode exercer a garantia, o imóvel vai ser penhorado para a garantia, vai ser levado a leilão, ao ser vendido, gera o dinheiro para pagar a parcela que ficou pendente. Você entendeu? Ele como credor, querendo, aí ele pode adjudicar o imóvel. Ele pode trazer para si o imóvel, e aí ele vai estar comprando, né, o imóvel de novo, e com o dinheiro dessa compra, ele vai devolver para o comprador aquilo que ele pagou pelo imóvel, né, abatido ali as consequências do inadimplemento. Então, Carolina, tanto no contrato tem que constar que a escritura vai ser feita antes da quitação, e isso leva o nome de cláusula resolutiva, e por causa dessa discussão de jurisprudência doutrinária, Tamires e Maria Carolina, os cartórios nem estão mais tratando essa cláusula como cláusula resolutiva, tá? Por causa do conceito que está aí, né? Como a gente já disse antes. Mas, enfim, a escritura é feita dessa forma, ela tem uma cláusula que menciona que ainda há um pagamento posterior a ser feito e já diz as consequências do não pagamento, né? O ônus pelo inadimplemento. Como o Luca disse, simplesmente por prever a hipótese de uma rescisão, se não se cumprir a quitação, aí automaticamente já se carrega as cláusulas que são necessárias para trazer segurança para a devolução do imóvel, para a forma como o imóvel vai ser devolvido e a responsabilidade pelas benfeitorias que forem feitas. Perfeito, doutor. A outra dúvida que eu tenho pensando em qual seria o sinal que indica que o vendedor deveria desistir da compra. Mesmo que o comprador tivesse ali tranquilo e querendo finalizar, qual seria um sinal que indicaria que talvez a compra ali, o processo não se daria por concluído, tudo certo? Você fala depois de feito tudo, qual é a evidência, Das duas formas, qual seria um sinal para o vendedor ficar em alerta? Eu acho que a saúde financeira do comprador. Por exemplo, se esse vendedor que tem um crédito a receber desse comprador percebe, se ele tem indícios, evidências de que o comprador está dilapidando patrimônio, ou que ele está sendo executado, está sendo cobrado, que ele está acumulando dívidas, isso é um sinal de que esse comprador não vai conseguir pagar a parcela dele. Sabe? Aí é hora dele, ele não pode alegar a insolvência antes do vencimento do pagamento. E aquilo são parcelas futuras,
o fato de uma pessoa estar bastante comprometida financeiramente, inclusive com dívidas mesmo hoje, não significa que ela não vai pagar uma parcela amanhã. Às vezes até a prioridade dela é pagar a parcela, por isso as dívidas. Né? Mas isso é um indício, é um sinal de que ele pode ter problema para receber aquela parcela futura. O que fazer é uma parcela futura, sabe? É preciso aguardar. É claro que em casos de muita notoriedade, é possível trazer para o judiciário uma ação, por exemplo, de arresto, sabe, que ela é preventiva. Mas isso não é comum, porque, a princípio, ninguém é devedor antes do vencimento de uma parcela. A atenção a esses sinais, Maria Carolina, no sentido preventivo, né, também não dá para vender um imóvel, transferir o imóvel e esquecer até o dia do pagamento, do recebimento da parcela, né? É importante que esse vendedor esteja atento realmente aos sinais de saúde financeira daquele devedor, do comprador. A importância disso é a agilidade dele após o vencimento. Venceu num dia, não pagou, se ele já estiver atento a esses sinais, ele já vai ter um advogado preparado para tomar as medidas de penhora, de arresto, de execução do contrato imediatamente. Ao passo que, diferente disso, se ele deixa simplesmente passar, ele vai demorar ainda mais até entender que aquele atraso no pagamento não é só um atraso, é uma incapacidade de pagamento, de fato. Entendido, doutor. Muito obrigada. Tamires. Pode sim. A exceção do contrato não cumprido tem a ver, aqui eu vou trazer didaticamente, tem a ver com eu não poder exigir do outro uma obrigação que ele tenha contratado se eu não cumprir a minha. Sabe? Então, eu como vendedor, se o comprador não pagou aquela parcela do imóvel, eu também não sou obrigado a entregar a ele o imóvel. Então, a escritura com cláusula resolutiva pode acontecer na pendência da entrega da posse. Okay? Isso pode estar no contrato de compra e venda, pode estar na escritura, que a posse vai ser transferida com a quitação ou com o pagamento de algumas daquelas parcelas, se for o caso, ali. E se ele não me paga, eu não sou obrigado a entregar a ele o bem, ok? Isso pode ser utilizado realmente. Agora, o mais comum quando se faz uma escritura com cláusula resolutiva, e lembrando que a escritura com cláusula resolutiva já é uma excepcionalidade, né? Não é comum, mas nos poucos casos em que é feito, já se entrega a posse do imóvel. Né? Por causa disso, porque, como eu disse lá para o Luca, pela escritura, a ideia é transferir a propriedade. Então, um dos efeitos da propriedade é o uso do imóvel, é a posse. Né? Então, já se entrega a posse. Muitas vezes, a escritura antes da quitação vai ser provocada até pela posse. É o caso, por exemplo, de comprar o imóvel, mas vai delongar o pagamento, o vendedor concordou, mas eu já preciso da posse, eu já preciso usar o imóvel. E nos casos em que já está se pagando a maior parte, uma parte muito significativa do imóvel, é normal já entregar a posse. Até porque, se tiver que se resolver esse inadimplemento, não necessariamente vai devolver o imóvel, porque, como eu disse, o imóvel pode ir a leilão, e o dinheiro do leilão, da arrematação, é que vai pagar
a parcela remanescente, mas não vai ser um caso de rescisão daquela compra e venda. Aquela compra e venda ocorreu e foi formalizada na forma da escritura, que foi registrada na matrícula. Ainda que tenha que levar o imóvel a leilão e até que esse vendedor adjudique o imóvel, que é ele ficar com o imóvel, aquela compra e venda existiu. Não é uma rescisão daquela compra e venda. Ela existiu. A escritura é um ato público que traz fé pública. A escritura não é cancelada senão por ordem judicial. Então, fez a escritura, o ato aconteceu. Depois, se não pagou, vai resolver o débito, ainda que utilize o imóvel, mas vai resolver o débito e não rescindir aquela compra e venda. Né? Então, a exceção do contrato não cumprida pode ser utilizada aí quando na escritura mencionar também, ou quando no contrato mencionar também, que a posse vai se dar com a quitação, ou enfim, que a posse vai se dar quando cumprida a condição para a entrega da posse. Se não cumprir essa condição, não é obrigado a entregar a posse. Muito bem. Agora vem a pergunta. Eu posso fazer uma compra e venda pagando uma parte do imóvel depois da escritura. Mas e quando essa compra e venda envolve também um financiamento? Como fazer? Por que essa é uma situação diferenciada do que a gente já disse? Porque na escritura com financiamento, é exigível, é necessário que já se dê a quitação na escritura. O banco exige isso. O banco é letra certa num contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário com força de escritura, ou numa escritura de compra e venda com financiamento imobiliário, e o imóvel está sendo quitado com o valor do financiamento, ou seja, que todo o valor que não é o do financiamento já foi pago. Isso não vai mudar. Então, para fazer uma compra e venda com um pagamento posterior à escritura, quando essa compra e venda já envolve um financiamento, então não vai ter uma escritura resolutiva, porque tem que ser dada a quitação do preço do imóvel na escritura do financiamento. E aí, então, não pode acontecer ou pode acontecer? O que vocês me dizem? Pode acontecer no sentido... vou reformular a pergunta. Eu posso fazer uma escritura envolvendo um financiamento e ainda deixando um pagamento posterior à escritura? Ou não? Até pode, gente. Até pode. Mas não vai ser por uma escritura de cláusula resolutiva, como a gente já disse, o financiamento vai exigir que a escritura do financiamento traga a quitação do restante do pagamento do imóvel, e aí a saída jurídica é dar a compra e venda por quitada, porque é isso que vai estar na escritura do financiamento, e faz um contrato à parte, como se fosse um contrato de mútuo, ou uma confissão de dívida. Um contrato de mútuo é um contrato de empréstimo, né? Ou uma confissão de dívida daquele valor que ficou pendente. Então, vamos lá, Djalma. Estou comprando um imóvel de R$1 milhão. Estou pagando 500 mil reais em dinheiro. Estou financiando 300 mil reais. Está faltando 200 mil, né? Como eu estou financiando 200 mil reais, a escritura vai dar a quitação de R$1 milhão. Mas eu ainda tenho que pagar 200 mil reais. Como vai fazer? Vai se dar a venda do imóvel por concluída com o financiamento, ok? Na escritura vai estar mencionando a quitação. E nós vamos fazer, eu e você, comprador e vendedor, uma confissão de dívida ou uma nota promissória de 200 mil reais. Ou seja,
Esses 200 mil reais aqui que está ficando, não vai ter o imóvel como garantia. Porque como o imóvel foi pago com financiamento, para eu trazer um gravame para o imóvel, eu teria que ter a anuência do banco, e não vou ter. Para que o imóvel fosse garantia desses 200 mil, lá não poderia mencionar a quitação, teria que mencionar que ainda deve 200 mil, e lá vai estar a quitação. Então, nós vamos dissociar o pagamento dos 200 mil da compra e venda do imóvel. A compra e venda vai estar resolvida com a escritura de financiamento. Não adianta mais, entre eu e você, a gente alegar que eu te devo 200 mil por causa daquele imóvel. Não. Agora é um contrato particular entre nós dois, no formato de uma confissão de dívida, em que eu declaro que estou te devendo 200 mil reais. E aí você vai poder executar essa dívida de 200 mil reais, caso eu não te pague. O imóvel você não vai ter mais, porque ele não tem a condição resolutiva mais, ele foi dado como quitado na escritura do banco, e ele nem vai poder ser penhorado por dois motivos. Primeiro, porque ele tem o financiamento, e segundo, porque se a gente está falando de um imóvel residencial único seu, ele vai ter a impenhorabilidade do bem de família. Então, eu vou ter que, você como vendedor, vai me executar nesses 200 mil e vai ter que buscar outra garantia ou outro bem. Se eu tiver um outro imóvel, o fato de eu estar comprando esse não significa que eu não tenha outros, né? Se eu tiver um outro imóvel, nessa confissão de dívida, eu posso colocá-lo como garantia dos 200 mil que eu tenho que te pagar. E aí, se eu não te pagar, você vai executar essa confissão de dívida, já buscando aquele imóvel que eu dei como garantia. Mas esse aqui que você me vendeu, não mais. Aí tem que ter um cuidado. Então, o vendedor, de afastar a hipótese de um golpe premeditado, né? Uma coisa é você fazer uma venda concordando em receber uma parte do valor depois, mesmo com uma escritura dando quitação, porque você sabe que essa pessoa tem condição de pagar, tem garantias para dar, ou você confia nela, e o valor que falta pagar é uma parte menos importante, uma parte menos significativa do total do imóvel que você vendeu. Então, assim, a venda está viabilizada de qualquer forma, mesmo eu não pagando os 200 mil. Outra coisa é um golpista, de forma estratégica, sugerir essa situação para que ele compre o imóvel mais barato, já sabendo que não vai pagar a diferença depois. E você vai ter dado a ele uma escritura de quitação do imóvel, ou seja, não vai poder alegar depois que ainda ficou faltando 200 mil. A escritura, que é um documento público, com fé pública, que é o documento que formaliza a compra e venda e transfere a propriedade, mencionava que ele estava quitado. Não tem mais como você dizer que não foi quitado, né? E diga-se de passagem, mesmo que se quisesse trazer uma verdade para o judiciário, não, juiz, eu concordei com a escritura de quitação, mas ainda ficou faltando. Veja que ele não tem o comprovante do pagamento dos 200 mil, né? Ainda que você quisesse apelar para essa verdade fática como seu argumento, nós sabemos no direito que uma dívida pode ser quitada com um valor inferior ao que era de fato, né? Se eu comprei um imóvel de R$1 milhão, como no meu exemplo, e fiquei devendo 200 mil, a partir do momento que você deu a quitação, sem receber 200 mil, você quitou por 800. Isso não significa que eu fiquei te devendo 200. Se você deu a quitação, você quitou por 800. Eu não estou te devendo 200 mil daquele imóvel. A gente fez um contrato de R$1 milhão, mas a escritura que deu quitação, você tendo recebido apenas 800, confirma que você concordou em quitar por 800. Por isso tem que ter o outro contrato, a confissão de dívida, dizendo que eu ainda te devo 200.
Ok? Eu pensei aqui agora, mas a gente não trabalha com venda de imóvel, né? Então, a gente saber disso não nos auxilia no dia a dia, né? Porque a nossa atividade principal não é venda de imóvel. E como eu disse lá no início, as pessoas não costumam procurar de forma preventiva a consultoria do advogado, né? Então, esse é um conhecimento que acaba ficando dentro do escritório de advocacia e dentro do escritório de advocacia especializado. Ele vai estar disponível para aquele cliente que buscar preventivamente segurança na compra. Aí sim a gente vai conseguir usar isso para trazer essa segurança para ele. Mas não tem como isso sair de dentro do escritório, senão com o cliente que atua de forma preventiva, com a imobiliária que busca segurança jurídica, contratando assessoria jurídica, né? Ou através da divulgação de conteúdo, como nessa mentoria aqui. E ninguém nos demandou isso, mas a gente está trazendo isso, primeiramente, para a difusão do conhecimento dentro do escritório, e num segundo objetivo, para levar para a sociedade, levar para as imobiliárias, levar para os nossos clientes essa informação também. Tamires, eu sei sim. A teoria do adimplemento substancial é um, é um conteúdo jurídico que aplica a justiça, né, no sentido de, se a pessoa já cumpriu grande parte da obrigação dela, ou seja, se ela adimpliu a obrigação dela de forma muito significativa, é injusto ou é contrário à resolução, como é que eu posso dizer? Acaba sendo um erro rescindir aquele contrato. Falta muito pouco para se concluir. Não é o caso de rescindir e voltar ao status quo, é o caso de fazer cumprir. Sabe? Isso acontece não só nos imóveis, que tem valor muito significativo, né, que tem valor expressivo em relação a outros produtos, mas também no financiamento de carros, de veículos. Sabe? Vou abrir um parêntese aqui, financiamento de veículos, para uma analogia. Quando você compra um carro financiado, imagine que você financiou um carro de 100 mil reais. Se você já tiver pago 80, 90 mil reais e se tornar inadimplente de uma, duas, três parcelas lá no final do financiamento, o credor poderia exigir a busca e apreensão do carro e a retomada do carro. Só que qual o efeito disso? Vai se rescindir o negócio, vai levar o carro a leilão, o carro vai ser leiloado pela metade do preço, a metade do preço vai pagar a dívida, sim, porque faltava muito pouco para quitar o saldo devedor, né? Mas vai trazer um prejuízo enorme para esse comprador, que já pagou 80, 90% do valor do carro e que está inadimplente com uma parte ínfima, com uma parte pouco significativa. Então, ele já cumpriu muito da obrigação dele. O banco hoje, no meu exemplo, está com um prejuízo de 10%. Se fizer a busca e apreensão e o leilão do carro, o comprador do carro vai ficar com prejuízo de 80% do que ele pagou. Então, seria a utilização do judiciário para uma aplicação que não traz justiça. Então, por isso,
no arcabouço jurídico, a gente tem esse pensamento, essa teoria do adimplemento significativo para preservar uma injustiça maior, já que o trâmite jurídico, já que a lei permite que se faça a rescisão. Sim, você comprou um imóvel de R$1 milhão, se você estiver devendo uma parcela de R$1.000, pode acontecer a rescisão do contrato, porque na impossibilidade de cumprimento do contrato, o que vai ser feito é a rescisão de fato. Só que a rescisão volta ao status quo, ou seja, devolve o imóvel para o vendedor e devolve o dinheiro para o comprador. Voltar lá atrás, antes da venda. Isso, quando o inadimplemento é ínfimo, é pouco significativo frente à obrigação que já foi cumprida, isso traria uma injustiça. Isso não seria uma resolução justa por parte do judiciário. Então, seria um contrassenso. E aí, o que é feito? É preciso executar o contrato e não rescindir o contrato. É preciso cobrar o valor que está faltando, executar o valor que está faltando. Diferente de rescindir o contrato. Atrelando a isso a escritura resolutiva, a escritura com cláusula resolutiva, depois da escritura e do registro da escritura com cláusula resolutiva, vai se dar da mesma forma. Ficou inadimplente com o pagamento, o vendedor, que é o credor, vai ter que mover uma ação judicial, não é uma garantia automática, não. Vai ter que mover uma ação judicial para execução do contrato, e aí ele vai ter a opção de executar o valor devido, no sentido de buscar outros bens para poder pagar o valor devido, ou de penhorar o próprio imóvel da transação para pagar o valor devido. Né? Nesse caso, não é uma rescisão, como eu já disse, é a penhora daquele imóvel que foi objeto da escritura, ok? A gente sabe que, mesmo sendo um bem de família, quando a dívida foi em função da aquisição daquele bem residencial que está sendo considerado bem de família, não há a impenhorabilidade do bem de família, porque a dívida diz respeito à própria aquisição daquele bem, né? Então, não pode ser usado contra ele mesmo, ok? Mas a ideia, depois de uma escritura resolutiva, não é de rescindir, é de buscar bens à penhora. Se o único bem, ou se o bem mais favorável for esse, então vai buscar esse, mas não é uma rescisão. E quando os dois entenderam, os dois é comprador e vendedor, quando os dois entenderam que era mais seguro, que era viável fazer a transação com uma escritura, transferindo a propriedade, né, então, com cláusula resolutiva, a ideia do vendedor é não buscar mais aquele imóvel. É receber o dinheiro e, se não receber, executar. Executar nas contas bancárias, executar na busca por veículo, na busca por outros bens, executar com medidas constritivas que vai fazer aquela pessoa pagar, penhorar créditos daquela pessoa, mas não buscar o próprio bem. Vai ser mais comum deixar o bem ir a leilão do que ele mesmo adjudicar o bem. Ok? O que mais? Como eu estava dizendo para o Djalma, no meu exemplo, então, se tiver um financiamento ou um consórcio, né, se tiver um ente financeiro envolvido nessa transação, então ele vai exigir que a escritura seja uma escritura de quitação e aquela parcela que ficou pendente vai ter que ser resolvida com um contrato particular entre comprador e vendedor, né, uma transação à parte, né. E que, nesse caso, como bem, se for um imóvel residencial, pode ser considerado, e o único, vai ser considerado como bem de família, então impenhorável,
e também não vai poder haver um gravame de uma garantia na matrícula desse imóvel, porque o banco financiador ou o consórcio não vai permitir. Então, vai ter que buscar outros bens. Não é assim? E qual é o instrumento, qual é o documento que vai formalizar essa nova relação aqui dessa dívida de 200 mil? Se eu fizer, eu posso fazer um contrato de empréstimo ou posso fazer uma confissão de dívida? Eu já afirmo que a confissão de dívida é melhor do que o contrato de empréstimo. Mas por quê? A confissão de dívida é melhor do que o contrato de mútuo de empréstimo? Porque por causa da realidade fática. Não está acontecendo um empréstimo. O Djalma não depositou para mim 200 mil reais para eu ter que pagar a ele 200 mil reais posteriormente. O que está acontecendo aqui é uma confissão de dívida de fato. Eu, comprador, que ainda devo 200 mil para o vendedor Djalma, vou confessar que devo a ele 200 mil. Não importa do quê. Ele não me emprestou 200 mil porque eu fiquei devendo a ele do imóvel, não. Ele não depositou na minha conta 200 mil para eu ter que pagar a ele. Mas eu posso assumir uma dívida independente da origem, independente de ter recebido aquele dinheiro. Não é um empréstimo. Eu estou dizendo para o Djalma, eu te devo 200 mil. Vendedor, eu te devo 200 mil. Vamos colocar isso num papel, vamos colocar isso num contrato que leva um nome, tipicamente, de confissão de dívida. Entenderam? Para eu fazer um contrato de mútuo aqui, eu teria que estabelecer uma relação desse contrato com aquela compra e venda. E isso não é uma realidade. O Djalma não está me emprestando porque eu deixei de pagar a ele. Então, é mesmo uma confissão de dívida. A confissão de dívida pode ser substituída por uma nota promissória. Qual a característica principal da nota promissória? É um título independente. A nota promissória independe de história daquela dívida. A nota promissória não precisa dizer a origem da dívida. Quem assina uma nota promissória simplesmente confessa que deve, não importa do que, por quê, para quê, como foi, né? Então, ela pode ser executada por si só. Não precisa ter um histórico dizendo de onde, por que eu estou devendo 200 mil para o Djalma. E o Djalma vai poder, se não havendo pagamento, né, no caso de um inadimplemento, o Djalma vai poder executar a nota promissória. Ok? Mais alguma dúvida, alguma contribuição? Rafael e Fabiano, a partir de hoje, vocês vão sair para comprar um imóvel assinando contrato, assinando tudo, sem a consulta de um advogado especialista? De jeito nenhum. É muita coisa que pode acontecer, né? Que tem que estar atento, né? Então, muito bem. Podemos encerrar? Alguma dúvida, alguma participação? Não. Então, gente, começamos o ano com esse primeiro episódio, né, da nossa mentoria. E todas as quintas-feiras, a gente está aqui às 9 da manhã, das 9 às 10 da manhã, comentando esse conteúdo. O objetivo principal é difundir esse conhecimento internamente entre os colegas do escritório, mas a gente abre para as imobiliárias, que são nossos clientes, e outras, o público em geral também pode participar. E numa quinta-feira, a gente alterna as quintas-feiras, uma a gente traz o tema sobre compra e venda e em outra sobre locação. Como hoje a gente falou de compra e venda, na semana que vem a gente vai trazer um tema sobre locação. Durante a semana a gente informa o tema, informa o link para a mentoria da próxima semana na quinta-feira. Espero vocês então na próxima quinta-feira. Até mais.
Mas- Até mais, doutor. Ah,